Olá, meus amigos do Brasil, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, sempre com assuntos interessantes para você. E hoje também, claro, será muito interessante. Você, ao começar mais um dia, dê o seu melhor em tudo o que fizer. Faça hoje tudo o que puder. Faça acontecer, apareça, brilhe. Que ao longo do seu dia você realize tudo o que planejou. Que tenha tempo para sorrir, que construa mais e ao chegar no final de mais um dia, sinta em seu coração que valeu a pena. Hoje o Visão Geral conversa com o Dr. Sidney Volk, pediatra. Já esteve aqui, não é, doutor? E sempre é muito bem-vindo. Obrigado Tudo pelo bom? convite, tudo bem. Que bom falar contigo mais uma vez. Dr. Sidney Volk. Tivesse um S aí, poderia ser um dos fundadores da Volkswagen. Alguma coisa assim. Mas é alemão, né? De origem do Império Austro-Húngaro. Austro-Húngaro, verdade, verdade. Bom, doutor, aqui já falamos várias vezes, mas não custa ressaltar que é médico plantonista nas unidades de terapia intensiva pediátrica do Hospital das Clínicas da Unicamp e do Hospital Vera Cruz. E representante do portal Pedline e do portal Ped. Correto, é isso mesmo. E está indo bem? Está indo bem, graças a Deus. Cada vez mais audiência, cada vez mais seguidores. Que legal. Cada vez mais colaboradores trazendo conteúdo. Muito bom. Nós vamos falar dos perigos dos ambientes hospitalares para as crianças, mas nós vamos falar também sobre um assunto super interessante, que é para que, de repente, as pessoas não entrem em desespero, né? Para levar qualquer coisa, leva para o hospital, às vezes até atrapalha, às vezes faz até mal para a própria criança, aquela coisa toda. Mas vamos devagar aqui. Por exemplo, as visitas aos hospitais e pronto-socorros, elas precisavam passar por uma filtragem familiar? Com certeza. Eu acho que nós todos, como pais, como avós, como cuidadores de crianças, uma coisa que aflige muito, que causa muito desespero, é ver a criança doente, ver a criança mal. Às vezes bate o desespero, o primeiro reflexo que a pessoa tem, eu vou correndo no pronto-socorro. Mas isso, na maioria das vezes, eu diria que não é a decisão mais acertada. Né? O pronto-socorro é um local insalubre, é um local cheio de gente realmente doente, com doenças infecto-contagiosas. E graças a Deus, a grande maioria das vezes que nossos pequenos ficam doentes, não costuma ser nada sério. Dificilmente, no aparecimento do primeiro sintoma, o médico vai conseguir ter um diagnóstico correto. Então, a criança começou a apresentar os sintomas, a não ser que sejam algumas coisas específicas, muito graves, que a gente vai comentar aqui hoje, você correr para o pronto-socorro vai ser uma visita infrutífera. Você vai chegar lá, o médico vai examinar e falar, tá tudo bem, volte para casa, observe tais e tais coisas. Perfeito. Às vezes você poupa essa visita, o estresse de às vezes ir com a criança de madrugada, no frio, na chuva, pegar fila, expor o baixinho a essas condições insalubres. Isso acontece, nós não temos uma educação voltada para esse discernimento. Exato. Né? Assim, por isso que talvez até campanhas nacionais não seriam interessantes. Com certeza, eu acho que essa palavra educação é a base de tudo. A população brasileira tem essa cultura do pronto-socorro, que é uma cultura errada. Nós devemos ter aquele médico responsável pela nossa saúde, nosso clínico geral, nosso cardiologista e o pediatra da criança. Esse deve ser o profissional acionado principalmente nessas situações. Né? Exatamente. Tem algum sintoma? Manda uma mensagem, tenta um contato telefônico, receba uma primeira orientação desse profissional. O pronto-socorro é uma unidade criada para atendimento de urgências e emergências. E principalmente na pediatria, mais de 90% dos casos não são de urgência e emergência. Eles poderiam ser resolvidos na unidade básica de saúde, no consultório do próprio pediatra e às vezes com cuidados domiciliares, controle da temperatura, hidratação, coisas que a própria família pode fazer. Doutor, qual é a diferença de urgência e emergência? A diferença primordial para nós médicos é o quão rápido você precisa resolver o problema. Uma emergência é aquele risco imediato de vida. Uma parada cardíaca é uma emergência.
E a urgência são coisas que precisam ser resolvidas o quanto antes. Uma apendicite é uma urgência. Você não precisa operar correndo naquela mesma hora. Você pode esperar algumas horinhas para cumprir o jejum, esperar sair o resultado do exame de sangue, mas você precisa resolver o quanto anti. Urgência dá para esperar, emergência não dá? Emergência não dá para esperar. Então entendi. E às vezes, e o senhor disse há pouco, o risco de se pegar uma doença no pronto-socorro é muito maior e muito mais grave do que, de repente, a tentativa de se cuidar em casa de uma anomalia. Com certeza. Doenças infecto-contagiosas, principalmente as respiratórias e as gastrointestinais, estão aos montes no pronto-socorro, naquela sala de espera, que às vezes não tem higiene adequada, então todo mundo está doente, tosse, está com a mão contaminada, apoia na cadeira, a criança vai lá, apoia na cadeira. Depois põe a mão na boca. Exatamente, é um ambiente insalubre. Então, se a criança não está doente, tem situações que até me doem no coração. A mãe com um bebê recém-nascido vai ao pronto-socorro porque quer fazer um controle de peso da criança. Olha aí. A criança não está doente mas eu preciso ver o peso. E o pediatra é só daqui uma semana e acaba expondo a criança a uma situação de risco. E pessoas esclarecidas, assim? Muitas vezes sim. Porque quando isso acontece numa classe da população menos esclarecida, até de um poder econômico muito menor e tal, a gente pode até entender como uma proteção, porque por vezes até não tem o pediatra eleito para que possa fazer o trabalho todo. Existe isso, doutor? De pessoas assim que, digamos, nos bairros mais periféricos e tal, as crianças que seguem a vida sem consulta pediátrica? Sim, ainda existem. Isso é uma coisa muito ruim. Tanto que a Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde brigam muito pela atenção básica, que a gente chama atenção básica à saúde, que é justamente esse acompanhamento da criança, fazer a puericultura, pesar, medir, ver se está comendo direito, ver se está tomando as vacinas de maneira correta. E os esforços todos principais dessas instituições é para que isso seja cumprido. Então, cada vez mais as nossas cidades, principalmente aqui na macro-região de Campinas, as prefeituras estão se esforçando para manter equipes de saúde da família nos postos de saúde e tentando acessar essas famílias para minimizar esse abandono de algumas crianças. E no caso, quando não tem o pediatra, aquelas visitas normais e tal, quem cuida é o postinho, quem cuida o posto de saúde, normalmente ele tem uma equipe de saúde da família em que deve ter um pediatra, ou na equipe ou como referência. Ou tem um médico de saúde da família, que é habilitado para fazer o acompanhamento de puericultura dessas crianças. Perfeito, perfeito. A cobertura, como eu disse, na nossa macro-região é muito boa. Então, se tem alguma criança nessa condição que esteja nos assistindo, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Muito bem. Bom, mas vamos lá. Vamos às situações em que não tem conversa, precisa levar para o pronto-socorro. Vamos citar algumas, por exemplo. As principais que mais causam temor até em nós, cuidadores de saúde, são principalmente as alterações de estado de consciência. Aquela criança que não acorda, por exemplo, que está com febre e não acorda, que está tendo delírio, está falando frases desconexas ou não conseguindo se comunicar. Uma outra situação de muita gravidade é a criança com febre e manchas vermelhas no corpo, que pode ser um sinal precoce de meningite, pintinhas vermelhas aparecendo no corpo. Normalmente essa criança também tem uma alteração de estado de consciência. E crianças que estão muito desidratadas, por qualquer que seja o motivo, por vômito, por diarreia ou por não estar conseguindo se alimentar, ela fica desidratada, para de fazer xixi, boca seca, olho encovado e alteração do estado de consciência. A criança fica, que a gente fala, letárgica, fica largada, não se comunica. Isso são sinais de alerta. Quando a criança está um pouquinho mais, já está falando e tal, a gente até percebe. Mas as crianças, quando, sei lá, com a idade de 6 meses, assim, que ainda não estão falando, os pais percebem, né, que a criança está alterada. Percebem, a criança não está mamando direito, não tem força às vezes para mamar, para sugar, tenta colocar o leite na boca e ou vomita ou larga a mamadeira precocemente, só quer saber de dormir. A criança normalmente tem um tônus, principalmente nessa faixa etária, mais fletido, né, a perninha mais fletida, o bracinho mais fletido. Normalmente a criança fica mais largada. Isso são coisas... E aí então, pronto-socorro. Eu acho que aí são casos
na grande maioria das vezes, de pronto-socorro. E lá no pronto-socorro também são pedidos vários exames, porque o médico só de olhar não consegue detectar, consegue? Na grande maioria das vezes, não. Não. E às vezes nem os exames ajudam, né? Olha. Principalmente esses casos que eu comentei no início da nossa conversa de sintomas muito precoces. Acabou de ter uma febre. Aí você leva ao pronto-socorro, o médico examina, às vezes o exame físico da criança está normal, a criança não tem nenhum sintoma, e mesmo que eu colhe o exame, eu não vou conseguir diagnosticar nada. Então, os exames, eles vêm para auxiliar o médico a entender aquilo que está acontecendo, a partir de uma suspeita que ele tenha na conversa ou no exame físico da criança. Entendi. Se não houver suspeita clínica, muito provavelmente os exames não vão adiantar muita coisa. Olha que é difícil, né? E o médico, e a responsabilidade? Como é que o médico se sente vendo o desespero do pai, da mãe, vendo o estado da criança e os exames não falando aquilo que ele quer ler? É angustiante, mas a nossa função, ao mesmo tempo de tentar entender o que aquela família está pensando, o que está passando na cabeça daqueles pais e cuidadores, de passar tranquilidade, explicar isso. Ó, se acontecer tais e tais sinais e sintomas, pode ser que piore nesse sentido, o senhor volta. Se não, no momento, está tudo bem. Volte para casa e continue observando. Tá. Doutor, quando uma criança está em casa, cai e bateu a cabeça, qual que é a providência? O que se deve fazer? Talvez isso seja quase que cotidiano na maioria das famílias, né? Toda criança que está em casa, principalmente aquelas que estão aprendendo a andar, tropeçam, caem com frequência, não enxergam às vezes quina de imóvel e acabam batendo a cabeça. Então isso é uma coisa cotidiana. A principal orientação é que a pessoa observe o comportamento da criança. Se essa criança, depois de bater a cabeça, tiver crise convulsiva, que é se debater, começar a vomitar sem parar, ou tiver alteração de estado de consciência, que é ou ficar sonolenta demais, ou falar de maneira desconexa, essa criança tem que ser avaliada. Tá. Caso contrário, se não tiver nenhuma alteração comportamental, a criança foi lá, bateu a cabeça, chorou um pouquinho, fez até um galo, põe um gelo no local e observa. Se o comportamento continuar normal, a criança não tiver nenhuma alteração, você não precisa levá-la ao pronto-socorro. E aí vem um erro muito comum. Muitas famílias querem o raio-x de crânio. O raio-x hoje em dia, ele praticamente não tem nenhuma indicação no traumatismo craniano. A orientação que a literatura nos traz é para fazer essa conversa com a família. Caso não tenha nenhum desses sintomas que eu falei, fazer um exame físico completo. Se não tiver nenhum sinal de alerta, nem na conversa, nem no exame físico, é só observação. Se tiver alguma alteração, a criança vai ser submetida à tomografia. O raio-x ele não tem função. Tá. Então, observe, acho que a principal dica é isso. Se a criança não perdeu a consciência, não convulsionou e não está vomitando sem parar, observa a criança. Mesmo que, por exemplo, a criança caiu, bateu a cabeça e... Primeiro, antes de eu fazer a outra pergunta, por que se fala que não se deve deixar a criança dormir? Justamente porque a alteração de consciência, como eu estou falando, é um dos sinais importantes que aparecem quando a gente tem uma lesão cerebral. Só que, coincidência ou não, uma grande parte desses traumatismos acontecem à noite. E à noite, todos nós, especialmente as crianças, dormem. Eu costumo falar que é o sono anormal. É aquela criança que começa a dormir fora do horário que ela está habituada a dormir. Então, 3 horas da tarde, a criança não dorme à tarde. Bateu a cabeça e começa a dormir, você fala, opa, é problema. Esse sono não está legal. Entendi. Ou aquela criança que dorme e não acorda. Se ela está fazendo o cochilinho dela da tarde, você vai lá, começa a chamar, cutuca e ela não acorda. Mas o que eu queria saber é o seguinte, vamos supor, se uma criança bateu a cabeça e por alguma razão ela dormiu e teve complicações, essas complicações poderiam ser evitadas se ela não tivesse dormido? Não. Não tem a ver? Não, porque só a sonolência, ela é um dos sinais de alerta. Tá. Normalmente essa criança que vai ter complicações, ela começa a apresentar esses outros sinais e sintomas. Pode ser que se ela não tivesse dormido, os pais poderiam identificar outros sinais que não só a sonolência, tá certo? Sim, mas, eu repito, se ela bateu a cabeça 10 horas da noite, essa criança vai dormir. Vai dormir mesmo, não tem jeito, não vai passar a noite toda em claro, né? Exatamente. Daqui a pouco você vai, chama, tenta despertá-la,
Tá. Então, oferece um leite, vê se ela consegue mamar. Perfeito. Vai observando. Perfeito. Então, aí, se uma criança bateu a cabeça, chorou normal, fez um galinho e tal, esse negócio de pôr salmoura é bom ou não? Não, põe gelo. Põe gelo. Põe gelinho, então, não põe salmoura, não, põe gelo e tal. E se por aventura, mesmo ela estando bem, conversando, está tudo normal, ela tiver um pequeno sangramento ou pelas narinas ou pelo ouvido, isso é importante? Ótima observação. Sim, sangramento pela narina e pelo ouvido não é normal quando bate a cabeça. Essa criança também tem que ser avaliada pelo médico no pronto-socorro. É um sinal de alerta. Perfeito. Não é frequente, porque normalmente a gente bate a cabeça na região frontal, lateral, até atrás. Então não é normal ter esse sangramento. Sangramento, por exemplo, pelo ouvido pode indicar fratura na parte de baixo do crânio. E aí é uma fratura que precisa ser cuidada. Narinas? Nas narinas a mesma coisa. Então aí é um cuidado especial que a gente tem que ter. Tá, muito bem. Esclarecedor, é bom a gente saber esse tipo de coisa para a gente saber o que tem que fazer, tá certo? Porque eu sou avô, tem tanto avô assistindo, avó e tal, mãe, pai, tio, tia, enfim. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já com o Dr. Sidney Volk aqui no nosso Visão Geral, tá bom? Aguarde um instante só. Estamos conversando hoje com o Dr. Sidney Volk no nosso Visão Geral, ele que é pediatra e especialista em UTI, né, de acompanhamento de crianças e tal. E a gente é o seguinte, quando fala de criança, todo mundo fica preocupado e atento, né? Primeiro que nós já fomos. Às vezes a gente fala assim, nossa, passei por cada uma, né, doutor? Segundo que ou seremos pais ou avós e tal, e a gente tem que estar cuidando. Doutor, uma convulsão sempre é precedida de uma febre alta? Não. Não? Não. A convulsão, ela normalmente é um motivo para levar a criança ao pronto-socorro. Exceto se a criança já tiver uma doença convulsiva. Aquela família que já sabe, já teve outras vezes, eu conduzo de tal e tal maneira. Mas uma primeira crise convulsiva é sim um motivo de levar ao pronto-socorro. Existem dois tipos principais aí de primeira crise convulsiva na infância. A primeira crise daquela criança que tem uma doença epilética, que vai apresentar outras crises e precisa ser vista pelo neurologista, e a crise convulsiva febril, que é essa crise que acontece na vigência da febre. A crise convulsiva febril, ela é benigna, ou seja, ela não traz nenhuma sequela, nenhum problema para a criança. É normalmente uma condição temporária, que aparece ali do final do primeiro ano até o 5º ano de idade, e é uma condição rara. Ela não é toda criança que vai ter febre, que vai ter crise convulsiva febril. É uma predisposição do organismo daquela criança. Sei. Então, a orientação é, quando tem uma primeira crise convulsiva, seja ela na vigência de febre ou não, que essa criança seja avaliada por um médico. A convulsão é um sinal de que alguma coisa não está certa, né? Deu um curto-circuito lá no cérebro. Perfeito. Então ela precisa ser avaliada. Agora, se for na vigência de febre, vai ao pronto-socorro, mas vai tentando controlar a temperatura. Então, vamos lá. É isso que eu queria saber. Início, a criança está com... Primeiro lugar, a nossa temperatura no corpo é que é 36,5, alguma coisa assim? Temperatura normal do organismo de 36 a 37,8. Então, até 37,8 não é febre? Não é febre. É estado febril, talvez, que eles falam assim. A temperatura ainda pode ser considerada normal. A gente sabe que ela já é um estado subfebril, mas formalmente ainda não é febre. 38 já é febre. 38 é febre. Quando medimos ali no termômetro e tal, 38 graus de febre. Primeira providência, antitérmico. A primeira coisa é não ter medo da febre. A febre, ela é um sinal, é um sintoma normal do nosso organismo. É uma maneira do organismo dizer que alguma coisa não está bem e que iniciar o combate àquela coisa que não está legal. Então ela é um processo normal. Por que a gente medica? Porque a febre normalmente nos dá desconforto, né? Quando a gente está com febre, não quer comer, quer ficar deitado, fica meio amuado, às vezes com dor de cabeça. Sente frio. Então ela causa um desconforto. Quando ela causa esse desconforto, a gente tem que medicar. E aí a orientação é, se a criança tem febre e está desconfortável, um antitérmico de uso habitual da família.
dipirona, paracetamol, ibuprofeno. A outra coisa que ajuda bastante são as medidas físicas. Então, em criança, o mais fácil é o banho. Um banho com água, não é banho gelado, mas tem que ser um banho com uma água fresca, com bastante contato do organismo da pessoa. Água mais fria do que a temperatura do corpo. Exatamente. E deixar uns 20 minutinhos aquela água passando pelo corpo, isso vai ajudar a controlar a temperatura. Mas no caso, doutor, a gente estaria eliminando o sintoma e não a causa. Exatamente. E às vezes a causa não aparece no começo. A febre é um primeiro sintoma de que alguma coisa não vai bem. É uma resposta normal do organismo, está combatendo aquele sintoma, mas a gente ainda não está enxergando o que vai ser. Ela vai voltar na teoria. Provavelmente ela vai voltar, sendo uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, uma pneumonia que está começando, a criança vai começar a apresentar tosse, cansaço, né, falta de ar e falta de apetite. Vão começar a surgir outros sintomas, outras peças desse quebra-cabeça, e a febre provavelmente ela vai vir em picos periódicos e vai compor esse quadro que vai nos ajudar no diagnóstico. Doutor, a todo momento quando o senhor fala criança, claro, a criança vai até que idade? É do nascimento a? Do nascimento aos 18 anos. Aos 18 anos é criança. É mais difícil tratar a criança recém-nascida, porque ela não fala, não sabe, não explica. É mais difícil. Não só é mais difícil, porque envolve uma percepção tanto da família quanto do médico ao estar olhando para essa criança, mas ela também precisa de um cuidado mais intensivo, no sentido de que o organismo dela não tem reserva, o sistema imunológico dela é imaturo, então ela sozinha, ela às vezes não tem condições de combater alguma coisa que não está certo. Então, normalmente o bebê recém-nascido, quando apresenta febre, isso é um motivo de procurar o pronto-socorro, recém-nascido até 3 meses com febre, tem que ser visto pelo médico e muito provavelmente vai ter que ser submetido à coleta de exames. Então, tudo que nós falamos até agora, não chegamos a tocar nesse assunto, a preocupação da criança até 3 meses, se ela estiver febril, deixa para o médico. Exatamente. O médico tem que ver. Essa criança tem que ser vista. Aí tem que ir para o pronto-socorro. Até 3 meses. A avaliação ela pode ser feita pelo pediatra da criança. Tudo bem. Então, leve ao consultório, ele vai examinar, mas muito provavelmente vai ser necessário coleta de exames. Então até... E quando a criança nasce, doutor, acho que um período aí, não sei se são 10 dias, nem visita deve receber, né? Como eu disse agora, o sistema imunológico da criança recém-nascida ele é muito pobre, ele é muito imaturo. Então, quanto menos a gente expuser essa criança, melhor, mais seguro será. Ela não é para ficar enfornada, mas é claro que a gente tem que evitar aglomerações. Então, levar essa criança no culto, na igreja, no shopping center, preferir passeios em locais abertos, evitar contato de pessoas que estejam doentes. Então, você está com... A priminha está super gripada, com tosse, nariz correndo, toda catarrenta, visitar, né? Conversa com a cunhada, fala, espera a baixinha melhorar para vir visitar. Exatamente. Acho que são cuidados gerais. Doutor, vamos falar um pouquinho do portal Pedline e do portal Ped? Vamos. O portal Pedline é uma iniciativa encabeçada pelo Dr. Rogério Fortunato e é um portal que traz informações a respeito de cuidados de saúde, situações de saúde. É um portal feito de médicos para o público leigo, para você que está nos assistindo. É um local para você buscar informações confiáveis e, às vezes, direcionamento justamente, esse tipo de doença é o cirurgião pediátrico que acompanha, esse tipo de doença é o neurologista que acompanha. Então, acesse lá, pedline.org.br. O portal PED, ele é uma iniciativa em que eu sou um dos sócios fundadores, em que a gente trabalha de educação médica continuada. São informações de médicos para cuidadores, para profissionais. Mas também tem bastante coisa interessante lá, se vocês estiverem, portalped.com.br. Então é o Pedline. .org. O Pedline é .org.br e o portal ped é .com.br. São portais que são endereços eletrônicos para que você possa acessar. Muitas coisas que o doutor falou aqui está lá também. Com certeza. Né? Todo esse tema de hoje tem um artigo que eu escrevi lá no site para vocês lerem com mais detalhes. E doutor, o que é o mais comum hoje? As pessoas procurarem os pronto-socorros
Em razão de quê? O que é mais comum acontecer? A febre ainda é o principal. Ainda. A febre é o principal. É claro que tem sazonalidade. No inverno, normalmente tem mais doenças respiratórias. No verão tem mais as gastroenterites, criança vomitando e com diarreia. Então tem concentração de sintomas em determinadas épocas do ano. Tem os acidentes pérfuro-cortantes, os traumatismos, mas a febre é uma coisa constante, que aparece desde a criança que está com o dente nascendo até a criança que está com uma doença grave como uma meningite. E a criança tem um poder de recuperação extremamente maior do que os adultos. Graças a Deus. É uma plasticidade que a gente chama, muito maior. Porque criança tem uma fortaleza. Além do que, criança também tem um anjo da guarda muito grande, né? Exatamente. E é muito bom, né? Doutor Sidney Volk, mais uma vez aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz de falar contigo e recomendo mesmo que o pessoal acesse o Padline e o Portal Pad. Eu já entrei, viu? Já entrei, eu não sou médico, não, mas e muita coisa ali que eu tirei de pergunta aqui até para poder te fazer. Muito obrigado mais uma vez pela tua entrevista aqui com a gente. Obrigado. E você sempre será lembrado, viu? Obrigado pela oportunidade, pelo convite, estou à disposição. Muito bem. Dr. Sidney Volk foi aqui o entrevistado de hoje do nosso Visão Geral. Gente, Visão Geral é de segunda a sexta-feira, às 9h30 da noite. E o esporte, à 1h da tarde, de segunda a sexta também, eu apresento com muito carinho, tá bom? É isso aí. Saúde, paz, alegria e sorte para todos nós. Tchau, pessoal.